Olá, tudo bom? Nessa aula a gente vai ver o método da efetividade. Antes de assistir o vídeo, se você gosta do trabalho que a gente faz aqui, das nossas playlists com vários exercícios resolvidos, lembra da tríade do YouTube. Curte, compartilha, se inscreve no canal e nós temos um site com vários cursos disponíveis que você pode estar acessando para ter mais exercícios. O link está aqui na descrição. Dito isso, vamos para a aula. Então, o método da efetividade também pode ser chamado de método de Nutt ou método de Nutt. Ele é um método de projeto ou também análise para trocadores de calor, e usado principalmente quando somente as temperaturas de entrada dos fluidos são conhecidas. Então, para a gente projetar o trocador pelo método DMLT, a gente tinha que saber no mínimo 3 temperaturas para poder encontrar a quarta a partir das vazões mássicas e do calor. Mas se eu tenho uma situação onde eu só sei as temperaturas de entrada e não as temperaturas de saída, eu não tenho como fazer o meu projeto. Para isso vai ser utilizado o método de efetividade, principalmente. Embora situações onde a gente tem as 4 temperaturas, também seja possível usar esse método. E ele permite a determinação da taxa de transferência de calor e das temperaturas de saída, seja do fluido quente ou do fluido frio. Então, a efetividade de um trocador ela pode ser definida como a razão entre a taxa de transferência de calor real do trocador, Q, e a taxa de transferência de calor máxima possível, que é o Q máximo. Esse Q máximo ele ocorreria em um trocador contracorrente com comprimento infinito, no momento em que um dos fluidos experimentasse a maior variação de temperatura possível, ou o ΔT máximo, sendo que esse ΔT máximo é a diferença de TQE menos TFE, então as temperaturas de entrada do fluido quente menos a de entrada do fluido frio. Mais algumas definições, vamos só definir o que é a capacidade calorífica C. Ele vai ser um produto da vazão mássica com o Cp do fluido. Então, como no trocador a gente tem dois fluidos, o fluido quente e o fluido frio, um deles vai ter a chamada capacidade calorífica mínima, C mínimo, enquanto o outro a capacidade calorífica máxima, C máxima. E importante é que o fluido que apresentar maior variação de temperatura, ou seja, o ΔT máximo, é o fluido que apresenta a menor capacidade calorífica, o C mínimo. Então, isso vai estar sempre ligado. Então, eu tenho aqui 3 situações. Então, imagina um trocador contracorrente com comprimento infinito. Na situação 1, meu fluido frio ele vai chegar na temperatura de entrada do fluido quente. Na situação 2, ambos os fluidos vão chegar aí à temperatura de entrada do outro fluido. E na situação 3, o fluido quente que é resfriado até a temperatura de entrada do fluido frio. Nos 3 casos, o que vai ser a máxima variação de temperatura? Sempre a diferença entre a temperatura do fluido quente e a temperatura do fluido frio. Vamos olhar com um pouco mais de atenção a situação 1. Então, o fluido frio, que ele vai entrar e ser aquecido até a temperatura de entrada do fluido quente. Lógico que a análise que eu faço aqui pode ser extrapolada para os demais casos, então só vou estar fazendo ela uma vez. Como eu não tenho perdas, para calcular o calor para o meu fluido quente, ele vai ser um mCp ΔT. Ou, como a gente viu que m vezes Cp é a capacidade calorífica, eu escrevi ela aqui. Para o fluido frio, a mesma coisa. Então, mCp ΔT, sendo mCp capacidade calorífica. Agora, olha o que acontece para o fluido frio. O delta de temperatura que eu utilizo é a temperatura de saída do fluido frio menos a de entrada. Só que a temperatura de saída do fluido frio, para esse caso, é justamente a temperatura de entrada do fluido quente. Então, eu posso escrever aqui TQE menos TFE, ao invés de TFS menos TFE. Portanto, eu também posso escrever o meu calor dessa forma, como capacidade calorífica vezes, no caso do fluido quente, é um ΔT mínimo, porque a diferença de temperatura aqui é TQE menos a TQS. Já para o caso do fluido frio, eu posso escrever que a capacidade calorífica vezes um ΔT máximo, porque vai ser TQE menos TFE. Como eu não tenho perdas, esse calor cedido pelo fluido quente e o recebido pelo fluido frio tem que ser iguais. Ou seja, a capacidade calorífica do fluido quente vezes ΔT mínimo tem que ser igual à capacidade calorífica do fluido frio vezes o ΔT máximo. A gente sabe que o ΔT máximo é maior que o ΔT mínimo. Então, como isso tem que ser uma igualdade, a capacidade calorífica do fluido quente tem que ser maior que a capacidade calorífica do fluido frio, para você manter a igualdade. Então, o que eu concluo? Que para a situação 1, a capacidade calorífica do fluido quente tem que ser maior que a do fluido frio. Portanto, a capacidade calorífica do fluido quente é minha capacidade calorífica máxima.
enquanto a do fluido frio vai ser minha capacidade calorífica mínima. Para a situação 2, não vai fazer diferença, as capacidades caloríficas têm que ser iguais, porque o delta de temperatura vai ser igual. Então, aqui no caso, para efeitos de cálculo, a gente vai estar trabalhando com qualquer uma delas sendo a mínima. Já para a condição 3, a capacidade calorífica do fluido frio é maior que a do fluido quente, então o meu fluido frio vai ter a capacidade calorífica máxima e meu fluido quente a capacidade calorífica mínima. Portanto, sempre o fluido que tiver a maior variação possível de temperatura, que é o ΔT máximo, vai ser o que apresenta a capacidade calorífica mínima. No caso, se a capacidade calorífica do fluido frio é menor que a do fluido quente, a gente vai calcular o nosso calor máximo com a capacidade calorífica do fluido frio, vezes o delta de temperatura máximo. Se for o inverso, a gente calcula com a capacidade calorífica do fluido quente. Então, de maneira genérica, eu escrevo que esse meu calor máximo é a capacidade calorífica mínima vezes a temperatura de entrada do fluido quente menos a de entrada do fluido frio, sendo que esse C mínimo vai ser o menor valor aí entre as capacidades caloríficas do fluido quente e do fluido frio. Outro parâmetro importante para a nossa avaliação vai ser a chamada relação de capacidades, que ela vai ser justamente a divisão, a capacidade calorífica mínima dividido pela capacidade calorífica máxima. Última coisa que eu vou definir é o NUT, que é o número de unidades de transferência. Então, ele é dado por essa igualdade. Meu NUT vai ser U vezes A dividido pela capacidade calorífica mínima. Então, esse NUT ele é um parâmetro de projeto e representa o tamanho da transferência de calor. E ele não necessariamente indica o tamanho físico do trocador. Então, posso ter trocadores com NUT 1 e volume de 100 metros cúbicos, enquanto posso ter trocadores com NUT 10 e volume de 0,01 metros cúbicos. Agora, se essa relação U por C mínimo for igual ou for muito próxima, aí sim, o maior NUT significa um maior trocador. Se eu variar a minha capacidade calorífica mínima, por exemplo, com a vazão mássica, eu vou estar afetando o NUT diretamente. Se eu variar a capacidade calorífica máxima, também pela vazão mássica, eu vou estar afetando o H, e isso vai afetar o U, e aí sim eu vou afetar o NUT. Então aí vai ser uma alteração indireta no NUT, enquanto para a capacidade calorífica mínima essa alteração é direta. Eu observo, portanto, que a efetividade do meu trocador ela é uma função de NUT e da relação de capacidades. Se eu tiver baixos valores de NUT, eu normalmente tenho uma baixa efetividade para esse meu trocador. E no trocador ideal, esse NUT vai tender ao infinito, porque, como o NUT está relacionado à área, a minha área tenderia ao infinito. E aqui eu apresentei alguns valores típicos aí de NUT e de efetividade para algumas situações. E eu tenho uma série de tabelas que elas relacionam a efetividade com o NUT e a relação das capacidades. Então aqui é só um exemplo. Mas o que a gente vai estar utilizando mesmo são os gráficos. Então, nos gráficos, dependendo do tipo de escoamento, eu tenho aqui no eixo X os valores de NUT, no eixo Y a efetividade e nessas curvas aqui a relação de capacidades. Então, eu tendo NUT e tendo uma relação de capacidade qualquer, eu consigo encontrar a efetividade do trocador. A partir dessa efetividade, eu encontro o calor e com o calor eu consigo encontrar as temperaturas. E eu trouxe aí outros exemplos para trocadores casco e tubo ao invés dos duplo tubo, e também para situações onde os fluidos não são misturados ou um deles se mistura. Eu sei que essa aula tem bastante teoria e isso pode te deixar meio perdido, mas não se preocupa, na próxima aula a gente faz um exercício aplicando essas equações e você vai ver que vai ficar tudo mais fácil de entender. Bom, por essa aula é isso. Antes de ir embora, novamente, não esquece a tríade do YouTube, então curte, compartilha, se inscreve no canal, acessa nosso site para ver os cursos que nós temos disponíveis e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais!